A produção de etanol de milho no Brasil é crescente e tem ganhado espaço ao lado do etanol de cana, do qual a produção brasileira é destaque mundial. A expectativa é que a produção brasileira de etanol de milho deva alcançar a faixa de 8 milhões de litros em 4 anos. Sobre esta previsão, Walter Puga Júnior conversou com o analista da Bioenergia IEG-FNP, Márcio Perim, na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Acompanhe a entrevista. A produção de etanol de milho no Brasil já ultrapassa 1 bilhão de litros. E a perspectiva é de que em poucos anos atingiremos aí um volume superior a 8 bilhões de litros. Mas para quem durante muitos anos via a impossibilidade do mercado aceitar etanol de milho em função de custo mais alto, a situação parece mudar bastante. Eu tenho aqui ao meu lado Márcio Perim, da IEG-FNP, analista de bioenergia. Márcio, a situação hoje leva a crer que nós teremos mesmo um aumento da produção de etanol de milho no Brasil? Sim, a nossa expectativa é que a produção de etanol de milho cresça substancialmente nos próximos anos. Algumas estimativas, inclusive da União dos Produtores de Etanol de Milho do Mato Grosso, aponta que essa produção pode superar 8 bilhões de litros em 4 a 5 anos, o que é um número que parece otimista para o cenário hoje, produzindo talvez 1,5 bilhões de litros nessa safra, mas bem factível com as condições de mercado do Mato Grosso. A perspectiva lá no Mato Grosso é mais fácil do que em outras regiões onde o setor sucroalcooleiro já é bem desenvolvido? O grande diferencial do Mato Grosso é o custo de produção, a disponibilidade de milho a um custo muito baixo. O Mato Grosso é a região, se a gente fosse considerar o Mato Grosso como um país, seria o país de menor custo de produção do milho, com o milho mais barato do mundo, inclusive mais barato que o próprio Estados Unidos. Então, essa disponibilidade de milho a um custo muito competitivo torna o processo de conversão do milho em etanol muito facilitado. Fora isso, há também demanda pelos subprodutos que vêm desse processamento do milho para a produção de etanol, né? A demanda para o DDG e a demanda para a energia que essas usinas que produzem etanol de milho geram? Exatamente. O milho, além de produzir etanol, ele também produz o DDG, é um farelo, ele compete bastante com o farelo de soja, mas com algumas características diferentes. Ele tem uma demanda muito firme. Algumas usinas produtoras de DDG reportam que existem filas nas usinas para compra desse produto. É um produto de alto valor agregado, muito demandado e que tem sim um consumo que também pode crescer bastante, tendo em vista que a região é uma grande produtora de proteína animal. Além disso, temos o óleo de milho, que é um produto que pode ser utilizado tanto para consumo humano quanto para a produção de biodiesel. E a produção de energia elétrica, essa sim depende um pouco do tipo de usina que vamos estar trabalhando. Uma usina que tenha cogeração a partir de cavaco de madeira, ou até mesmo de bagaço de cana, se for uma usina mista, né, uma usina flex, essa vai depender da eficiência dessa planta, mas considerando uma usina nova, eficiente, com caldeiras de alta pressão, existe sim a possibilidade de vender a energia para a rede. Mato Grosso, como o interior do Brasil como um todo, tem um problema de energia elétrica. Se você ofertar energia elétrica a um custo competitivo na rede, é sempre um diferencial para a região. Então, esse sim pode ser um outro fator positivo para garantir a atratividade de investimento em plantas de etanol. Agora, você lembrava pouco antes desta entrevista que a dificuldade está em retirar o etanol de lá do Mato Grosso e trazer para o mercado consumidor. É aí que reside aí alguma preocupação? Exatamente. O grande desafio do Mato Grosso, que é um desafio e também é a oportunidade. Por que o etanol é tão barato, o milho é tão barato no Mato Grosso hoje? Pela questão logística. O frete, para você tirar hoje a saca de milho do Mato Grosso e trazer para São Paulo ou para Santa Catarina, para Paraná, onde estão a indústria de proteína animal, você vai gastar de 15 a 20 reais por saca de milho. Ou seja, praticamente dobra o valor da saca de milho no Mato Grosso. Isso é um fator que faz com que o milho no Mato Grosso seja muito barato. Mas
por outro lado, tirar etanol, por mais que eu esteja tirando, praticamente estou tirando milho, num produto que tem um valor agregado muito maior. Basicamente, como se você estivesse concentrando uma saca de milho, condensando ele e transportando ele a 1/3 do seu volume. 1 litro de etanol carrega valor agregado que chega a ser 3 vezes maior do que uma saca, de 1 quilo de milho. Então, você transportar etanol é um produto de valor agregado maior. Então, hoje a nossa estimativa indica que você vai ter um custo, isso vai variar muito e hoje o frete no Brasil é uma incógnita, principalmente a questão do tabelamento, mas em condições normais vai chegar em torno de 30 centavos por litro para tirar o produto do Mato Grosso e trazer em São Paulo. Existe ainda a possibilidade de atender os mercados do Norte e Nordeste, e aí a melhoria da logística no norte do Mato Grosso ou na região de Sapezal, usando a hidrovia, tem um grande potencial de levar o etanol dessa região do Mato Grosso até os pontos consumidores do norte e nordeste do Brasil, utilizando um modal de logística, um logístico um pouco melhor. Para resumir, etanol de milho, se tudo caminhar bem, é viável no Brasil. Sim, temos uma grande perspectiva de que a matriz de etanol no Brasil finalmente vai ser diversificada e competitiva. O milho, além de garantir essa diversificação e ampliação da oferta na entre-safra, para o produtor do Mato Grosso como um todo, ele é um grande diferencial. Antes, se você puxar a memória, você vai lembrar dos grandes estoques de milho a céu aberto. Podemos imaginar ou idealizar que no futuro o milho não seja mais um produto de tão baixo valor agregado ao ponto de você perder grandes volumes, estocá-lo a céu aberto e perder essa quantidade de milho. Aumento de preço para o produtor, aumento de renda, melhoria das condições do produtor local. É uma grande perspectiva para o produtor de milho, para o produtor de grãos do Mato Grosso. Bom, você acaba de ouvir Márcio Perim. Márcio Perim é analista no mercado de bioenergia da IEG-FNP, uma das consultorias mais conhecidas no país. Agradeço a sua entrevista, Márcio. Vamos encerrando por aqui. Voltamos ao programa.